Pessoal, a primeira questão do livro, que foi proposta no dia 16/6. Vamos começar a correção. Sejam as retas Q, 1/2 de x mais 3 igual a y, R, 3 menos 2x menos y igual a 0, S, 3y mais 2x igual a 6 e T, 2y menos x menos 6 igual a 0. Qual é a posição relativa entre as retas? E aí, gente, ó, a questão vai formando pares para que você diga se elas são concorrentes, perpendiculares, coincidentes, concorrentes. Aqui já está o gabarito, né? Por ser o livro do professor. Vamos ver como é que vai ser o cálculo. Então, ó, observando que na letra a questão pede qual é a posição entre as retas Q e S, porque afinal de contas, minha gente, é a posição relativa entre um par de retas, né? Entre duas retas sempre. Então, olha, lembrando que a gente vai sempre antes colocar cada reta na forma reduzida. Que forma é essa mesmo? É quando a gente isola y, gente. Então, antes de começar a responder, eu coloquei separadamente as retas Q, R, S, T, todas nas formas reduzidas, que é quando a gente isola o y. Então, a gente tinha antes na reta Q 1/2 de x mais 3 igual a y. Então, aqui observe, minha gente. Nesse caso, o y já está isolado. Só que ele tá lá no segundo membro. Eu só fiz reorganizar, tá certo? Ó, eu transpus, eu fiz isso aqui, ó. Só fiz inverter. Ficou como? Ficou y é igual a 1/2 de x mais 3. Fechei, ó. Coloquei o vzinho aqui, por quê? Porque já está na forma que eu quero, que é a forma reduzida. A reta R, que nós tínhamos a equação 3 menos 2x menos y igual a 0, isolando o y, gente, fazendo os devidos cálculos, nós temos, ó, menos y é igual a 2x menos 3. Veja, 2 estava negativo, passou positivo. Tem que prestar atenção nos sinais, viu? Sempre. 3 estava positivo, passou negativo. Só que a variável que vem antes da igualdade, ela não pode ficar negativa. Então, a gente faz o quê, gente? Multiplica tudo por menos 1. Ou seja, vai alterar os sinais de cada parte, de cada termo. Ficou, então, y é igual a 2x mais 3, ó, alterei os sinais. Então, aqui guardei também a equação na forma que eu quero, que é a forma reduzida. Reta S. Ó, 3y eu já isolei, 2x passou negativo e o 6 já estava no segundo membro, né, gente? Ficou positivo, do mesmo jeito. Então, o 3 estava multiplicando, passou dividindo. Ficou menos 2 sobre 3x e o 3 também passou dividindo 6. Aí, eu já coloquei, gente, ó, igual a 2. Tá certo? Para ficar mais rápido o vídeo. Guardei aqui também, ó. A forma que eu quero. E por último, que a reta T ficou 2y igual x passou positivo para o segundo membro, menos 6 passou a ser mais 6. Aí, esse 2 que estava multiplicando passou dividindo. Ficamos com quem? Ficamos com 1/2 de x. Observe uma coisa, gente. Quando não tem ninguém antes do x, antes do termo, é porque tem o 1 subentendido, né? Ficamos, então, com 1/2 de x. E aí, como eu fiz anteriormente, eu já passei o 2 dividindo 6, que ficou 3. Então, vejam, em separado, eu já separei o que eu quero. Eita, também agora eu fui redundante, né? Eu já separei as equações que eu quero. Equação Q, da reta Q, R, S, T. Aí, vamos para a parte que interessa. Esse vídeo vai ficar meio grande. Ó, na letra A, a pergunta é: qual é a posição relativa entre as retas Q e S? Então, gente, olha, o que vai importar para mim... Tá fazendo o que aqui? O que vai importar para mim aqui são os de primeira mão, né? Em primeira opção, em primeiro plano, vai importar o que pra gente? Os coeficientes lineares. Aliás, os coeficientes angulares, gente. Tô doida. Quais são eles? São aqueles coeficientes que acompanham o termo x. Então, na reta Q, quem é o coeficiente angular, que é o m? É 1/2, né? Porque ele acompanha x. Eu fiz, ó, m de q igual a 1/2, sem fazer cálculo algum. Na reta S, quem vai ser o valor de m, que é o coeficiente angular? Vai ser menos 2/3. Tranquilo, tá aqui. Aí eu vou observar, minha gente. Eles são diferentes, não são? Obviamente que são. E eles são diferentes que um não é o oposto do outro. Um não é o inverso do outro, entendeu? Um não é o inverso do outro. Então, nesse caso, eu tenho que Q é concorrente a S, certo? São diferentes, não são? Concorrente, nesse caso. Um caso de ser diferente, em que um é o inverso do outro, é quando vai ser perpendicular, que é esse próximo exemplo, ó. Veja a diferença. Letra B. A reta R e a reta T são o quê?
Aí nós temos, ó, o valor de M de R é menos 2, separei já aqui. M de T é 1/2, que é o tempo que acompanha X, né, gente? Aí vejam só, eles também são diferentes, não são? São. Acontece o quê? Que nesse caso aqui, um é o inverso do outro. O valor de um é o inverso do valor do outro. Certo, pessoal? Então, nesse caso, eles são o quê? Eles são retas perpendiculares. E atenção a uma coisa, não basta ser o inverso, tem que ser o oposto também, tá, gente? Olha, atenção a uma coisa, o que é ser inverso? Por exemplo, 3/5 é o inverso de 5/3, certo? É quando você faz isso com a fração, ó, você inverte, tá ok? Como aqui embaixo do 2 tem um subentendido, quando eu inverto, fica 1/2. Só que não basta só inverter, tem que ser um sinal oposto ao outro, um positivo e outro negativo. Então, aqui nesse caso são perpendiculares. Olha o símbolo aqui. Letra C. Ó, peguei o valor de M, que é 1/2, tranquilo. Peguei o valor de Q, que é 1/2, beleza. Só que aqui, vê, gente, são iguais, né? Se eles são iguais, eles podem ser retas paralelas ou coincidentes. Certo, gente? Como o valor de M e também o valor de N são iguais, então são retas coincidentes. Olha aqui o símbolo, certo? De coincidente. E por último, a letra D, a posição relativa entre as retas S e R são o quê? Vejam. O valor de M aqui é menos 2/3, o valor de M de R é menos 2. Está aqui, né? Aí vejam, gente, são diferentes, não são? Só que um é o oposto do outro. Não, não é o oposto do outro. Então, aqui são retas concorrentes. Eu nem coloquei o símbolo, mas eu vou colocar agora. Vai ficar, ó, M de R é concorrente a M de S. Questão grande, mas questão esclarecedora, né?